As chamas da fogueira dançavam contra o céu estrelado da Germânia, projetando sombras que pareciam gigantes ancestrais sobre os rostos pintados de azul dos guerreiros queruscos. Era a noite do nascimento de Arminius, filho de Segimer, chefe tribal cujo nome ecoava além das florestas densas que separavam os povos livres do jugo romano. O bebê chorava com força, como se já soubesse que nascera em tempos de guerra e traição. 18 anos se passaram desde aquela noite. O menino, que um dia seria chamado de o Carrasco de Legiões, cresceu correndo descalço pelas trilhas lamacentas da floresta, aprendendo a caçar javalis com lanças artesanais e a decifrar os sussurros dos espíritos que habitavam os carvalhos sagrados. Sua pele bronzeada pelos verões germânicos carregava cicatrizes de rituais de passagem, e seus olhos azuis refletiam a ferocidade indomável de um povo que preferia morrer de pé a viver de joelhos. Mas o destino, cruel e irônico, já tecia os fios de uma trama que transformaria o jovem guerreiro livre no maior inimigo que Roma jamais conheceu. Em uma manhã fria de outono, quando as folhas começavam a amarelar e cair como lágrimas douradas, emissários romanos chegaram ao acampamento querisco. Vinham acompanhados por uma escolta de legionários cujas armaduras polidas brilhavam como escamas de dragão sob a luz filtrada pelas copas das árvores. O acordo era simples e brutal. Os queruscos entregariam os filhos de seus chefes mais importantes como reféns, garantindo assim a paz com Roma e evitando que as legiões devastassem suas terras como fizeram com tantas outras tribos. Segimer, homem pragmático forjado por décadas de guerra, sabia que a resistência seria suicídio. Roma era uma máquina implacável de conquista, e os povos germânicos, por mais bravos que fossem, ainda lutavam divididos, permitindo que o inimigo os devorasse um por um. Arminius foi arrancado de tudo o que conhecia. Aos 18 anos, deixou para trás os rituais sagrados, as canções de guerra entoadas ao redor das fogueiras, o cheiro de pinheiros e o sabor da liberdade que corria em suas veias como mel silvestre. Em seu lugar, encontrou os quartéis romanos, construções de pedra fria, disciplina férrea e a língua latina que seria forçado a dominar como se fosse sua própria. Os primeiros meses foram tortura psicológica. Arminius foi despojado de suas roupas tribais, teve os cabelos cortados ao estilo romano e foi obrigado a vestir a túnica de um auxiliar. Os instrutores romanos, veteranos de campanhas sangrentas na Gália e na Britânia, não poupavam insultos nem violência para moldar aquele bárbaro, segundo os padrões do Império. Eles o chamavam de cão germânico, selvagem sem civilização e escravo disfarçado de soldado. Mas Arminius era inteligente demais para quebrar. Em vez de resistir abertamente, começou a observar. Estudou cada movimento dos legionários, memorizou suas táticas, absorveu seus pontos fracos e suas arrogâncias. Aprendeu latim com uma voracidade que impressionava seus captores. Dominou a arte da equitação romana e se destacou no manejo da espada curta. Os romanos, satisfeitos com a aparente civilização do jovem bárbaro, começaram a vê-lo como um exemplo de como os povos conquistados podiam ser integrados ao império. Durante os treinos, Arminius fingia admiração pelos comandantes romanos, mas por dentro cultivava um ódio frio e calculista. Via como os legionários tratavam os povos conquistados como animais, como cobravam tributos que levavam famílias inteiras à fome, como transformavam homens livres em escravos, com a mesma indiferença com que esmagavam insetos. A hipocrisia romana o enojava. Falavam de civilização enquanto crucificavam crianças, pregavam a lei e a ordem enquanto saqueavam templos sagrados. Aos poucos, Arminius se tornou fluente não apenas na língua latina, mas na mentalidade romana. Compreendeu que Roma era poderosa não apenas por suas legiões,
mas por sua capacidade de dividir os inimigos, corromper líderes locais e explorar as rivalidades tribais. Viu como o império funcionava como uma teia gigantesca, onde cada povo conquistado se tornava uma peça no jogo de dominação global. O jovem Querisco se destacou tanto que foi promovido a oficial da cavalaria auxiliar. Ironicamente, aqueles que pretendiam domesticá-lo estavam criando o instrumento de sua própria destruição. Arminius não era mais o menino selvagem que corria pelas florestas germânicas, mas também não era o soldado romano que seus captores imaginavam ter criado. Era algo novo e perigoso, um bárbaro que conhecia Roma por dentro, que falava sua língua, entendia suas táticas e havia mapeado cada ponto fraco do sistema imperial. Durante as longas marchas pelos territórios conquistados, Arminius observava as populações subjugadas com uma perspectiva única. Via o medo nos olhos dos camponeses galos quando as legiões passavam, presenciava a humilhação dos chefes tribais, forçados a se curvarem diante dos estandartes romanos, ouvia os gemidos dos escravos acorrentados que seguiam os exércitos como sombras espectrais. Cada cena de opressão alimentava a chama que crescia em seu interior. Mas Arminius aprendeu a esconder seus sentimentos por trás de uma máscara de lealdade exemplar. Sorria quando os centuriões contavam piadas sobre bárbaros estúpidos. Participava dos banquetes, onde oficiais romanos se gabavam de suas conquistas, e demonstrava gratidão quando era elogiado por sua evolução civilizatória. Por dentro, porém, cada palavra era um insulto gravado em ferro incandescente. Cada gesto de condescendência romana se transformava em combustível para a vingança que planejava. O momento da revelação chegou durante uma campanha na Panônia, quando Arminius testemunhou um massacre desnecessário de uma aldeia que havia se rendido pacificamente. Mulheres e crianças foram mortas por diversão. Anciãos foram torturados para revelar esconderijos de ouro inexistente e jovens foram vendidos como escravos. O comandante romano justificou a carnificina dizendo que era preciso ensinar uma lição aos bárbaros sobre o poder de Roma. Naquela noite, sozinho em sua tenda, Arminius fez um juramento que ecoaria através dos séculos. Pela memória de seus ancestores, pelos espíritos da floresta sagrada, pela honra de seu povo, ele destruiria Roma. Não de forma impulsiva ou desesperada, mas com a paciência e a astúcia que havia aprendido dos próprios romanos. Usaria o conhecimento que eles lhe deram, exploraria a arrogância que os cegava e, quando chegasse a hora, mostraria ao mundo que o império era mortal. O menino entre dois mundos havia finalmente escolhido seu lado, e Roma não sabia que acabara de criar seu próprio carrasco. O sol nascia sobre o campo de Marte quando Arminius recebeu o anel de ouro que selaria seu destino. A cerimônia de concessão da cidadania romana era pomposa, repleta de rituais ancestrais e discursos sobre a grandeza do império, que agora o acolhia como filho adotivo. O jovem Querisco, agora com 25 anos, ajoelhou-se diante do tribuno e pronunciou as palavras sagradas que o transformavam oficialmente em um cidadão romano com direito ao título de cavaleiro. Mas enquanto as águias douradas brilhavam ao sol e os tambores ressoavam em sua honra, Arminius pensava nas florestas distantes de sua infância, onde homens livres jamais se ajoelhavam diante de ninguém. A ironia era quase insuportável. Estava recebendo a maior honra que Roma podia conceder a um bárbaro no exato momento em que planejava sua destruição. O império, em sua arrogância cega, estava armando o punhal que seria cravado em seu próprio coração. Os meses seguintes foram de preparação meticulosa. Arminius sabia que não bastava odiar Roma. Era preciso compreendê-la completamente para destruí-la. Estudou os tratados militares de César, memorizou as táticas que subjugaram a Gália, analisou cada vitória e derrota romana registrada nos anais imperiais.
Frequentou os círculos da elite militar, fazendo-se passar por um bárbaro civilizado que admirava sinceramente a cultura romana. Sua performance era tão convincente que mesmo oficiais veteranos o viam como exemplo perfeito de como a barbárie podia ser transformada em civilização. A oportunidade que Arminius esperava chegou quando foi designado para acompanhar Públio Quintílio Varo à Germânia. Varo era um homem da velha aristocracia romana, acostumado ao luxo das províncias orientais, onde havia servido como governador da Síria. Rico, arrogante e completamente alheio às realidades da vida tribal germânica, ele representava tudo o que Arminius desprezava na elite romana. Mas era também o instrumento perfeito para os planos do jovem Querisco. A viagem de volta à Germânia foi uma jornada através de memórias dolorosas. Cada quilômetro percorrido aproximava Arminius das florestas onde havia nascido, dos rios onde aprendera a pescar, das trilhas onde correra livre como um lobo selvagem. Mas agora retornava vestindo a armadura romana, falando latim, comandando tropas auxiliares compostas por germanos que o viam como um traidor de seu próprio sangue. Varo estabeleceu seu quartel-general na margem leste do Reno, de onde pretendia civilizar os povos germânicos com a mesma brutalidade burocrática que havia empregado na Síria. Para ele, os germanos eram apenas mais uma população bárbara que precisava ser disciplinada, tributada e integrada ao sistema imperial. Não compreendia que estava lidando com povos que preferiam a morte à escravidão, que viam a liberdade como um direito sagrado concedido pelos deuses. Arminius se ofereceu como intérprete e conselheiro, apresentando-se como alguém que conhecia tanto a mentalidade romana quanto a germânica. Varo, encantado com a perspicácia e a lealdade aparente do jovem oficial, começou a depender cada vez mais de seus conselhos. Era como se um cordeiro pedisse orientações a um lobo sobre como melhor proteger o rebanho. Enquanto ganhava a confiança de Varo, Arminius iniciou sua verdadeira missão: reconectar-se com os líderes tribais germânicos. As primeiras aproximações foram extremamente perigosas. Muitos chefes o viam como um romano disfarçado, um espião enviado para infiltrar suas reuniões e delatar seus planos. Outros o consideravam um traidor que havia trocado a honra ancestral por ouro romano. Arminius precisou de toda sua eloquência e conhecimento dos costumes tribais para convencê-los de que sua aparente lealdade a Roma era apenas uma máscara. O primeiro encontro secreto aconteceu em uma clareira sagrada, no coração da floresta de Teutoburgo. Arminius chegou sozinho, desarmado, arriscando a vida para provar suas intenções. Ao redor da fogueira, rostos pintados de guerra o observavam com desconfiança. Segestes, chefe dos Catos e rival de longa data de seu pai, foi o primeiro a questionar sua presença. Você veste a armadura romana, fala a língua dos invasores, carrega suas armas, rugiu Segestes, apontando uma lança na direção do peito de Arminius. Por que deveríamos confiar em alguém que se vendeu ao inimigo? Arminius não recuou. Em vez disso, arrancou a armadura romana e ficou nu diante dos guerreiros, expondo seu corpo às chamas da fogueira. Lentamente, começou a falar na antiga língua germânica, palavras que não pronunciava há anos, mas que fluíam de sua garganta como um rio que finalmente rompe as barragens. Eu vi Roma por dentro, disse ele, sua voz ecoando entre as árvores. Vi como eles nos chamam de cães, como riem de nossos deuses, como planejam transformar nossos filhos em escravos. Eles me deram cidadania romana, mas não podem me dar alma romana. Meu coração ainda bate com o sangue dos queruscos, ainda sonha com florestas livres onde nenhuma águia dourada jamais pousará. Contou então sobre os horrores que presenciara. Aldeias inteiras dizimadas por diversão, mulheres violentadas por soldados bêbados, crianças vendidas em mercados de escravos, templos sagrados profanados e transformados em latrinas.
Descreveu a arrogância romana, a certeza de que eram superiores a todos os outros povos, o desprezo casual com que tratavam qualquer um que não falasse latim. Mas também aprendi seus segredos, continuou Armínios, os olhos brilhando como brasas. Conheço suas táticas, sei como pensam, entendo seus pontos fracos. Roma me ensinou como destruir Roma, e agora ofereço esse conhecimento a vocês. A floresta ficou em silêncio. Até os grilos pareciam ter parado de cantar. Então, um por um, os chefes tribais começaram a se manifestar. Alguns ainda duvidavam, mas outros reconheciam a oportunidade única que se apresentava. Nunca antes um germano havia penetrado tão profundamente no sistema romano. Nunca antes alguém havia retornado com conhecimento tão detalhado sobre o inimigo. Armínios propôs uma aliança temporária entre tribos que haviam sido inimigas por gerações. Queruscos, catos, marsos, brúcteros, todos unidos em um objetivo comum: expulsar Roma da Germânia para sempre. Era uma ideia revolucionária, pois os povos germânicos raramente cooperavam, preferindo resolver suas disputas através de guerras constantes. Enquanto lutamos entre nós, Roma nos devora um por um, argumentou Armínios. Eles usam nossas divisões contra nós, prometem ajuda a uma tribo para destruir outra, depois quebram os vencedores quando se tornam inconvenientes. Mas se fizermos o impensável, se nos unirmos, mesmo que temporariamente, poderemos dar a Roma uma lição que nunca esquecerá. O plano que Armínios apresentou era audacioso além da imaginação. Em vez de enfrentar as legiões em campo aberto, onde a disciplina e o equipamento romano eram superiores, ele propunha atraí-las para o coração da floresta, onde conhecimento do terreno e táticas de guerrilha pudessem neutralizar as vantagens inimigas. Seria preciso paciência, coordenação perfeita e, acima de tudo, a capacidade de manter o segredo até o momento do golpe final. Durante os meses seguintes, Armínios viveu uma vida dupla de tensão extrema. Durante o dia, servia como conselheiro leal de Varo, ajudando-o a implementar políticas que aumentavam o ressentimento germânico contra Roma. À noite, cavalcava secretamente pelas florestas, reunindo-se com chefes tribais, coordenando planos, construindo a rede de alianças que tornaria possível o impossível. A cada reunião secreta, Armínios via o ódio crescer nos olhos dos guerreiros germânicos. As políticas de Varo eram um catálogo de humilhações. Impostos abusivos que forçavam tribos inteiras à pobreza, recrutamento forçado de jovens para as tropas auxiliares, execuções públicas por crimes menores, confisco de terras sagradas para a construção de fortes romanos. Era como se o governador romano estivesse deliberadamente alimentando as chamas da revolta, e talvez estivesse sem saber. Armínios, em suas conversas aparentemente inocentes, sugeria sutilmente que uma política mais dura seria necessária para civilizar os germanos. Varo, confiando na sabedoria de seu conselheiro bárbaro romanizado, implementava medidas cada vez mais opressivas, sem perceber que estava cavando sua própria sepultura. O momento da verdade se aproximava. Armínios sabia que não poderia manter sua fachada para sempre. Cedo ou tarde, alguém descobriria suas atividades noturnas, ou algum chefe tribal impaciente tentaria agir prematuramente. A conspiração estava crescendo além de sua capacidade de controle, transformando-se em uma força da natureza que exigia liberação. Enquanto isso, continuava a representar o papel do bárbaro grato e civilizado, sorrindo quando Varo elogiava seu progresso, participando de banquetes onde oficiais romanos brindavam a pacificação da Germânia. Por dentro, contava os dias que restavam para Roma descobrir que havia criado não um aliado, mas sim o arquiteto de sua própria destruição. O líder oculto estava pronto para revelar sua face verdadeira. E quando isso acontecesse, as águias romanas aprenderiam que alguns pássaros preferem morrer voando a viver enjaulados.
O grito ecoou pela manhã gelada como o último suspiro de um moribundo. Na praça central do acampamento romano, uma jovem germânica de não mais que 16 anos estava sendo açoitada publicamente por ter faltado com respeito a um centurião. Suas costas nuas sangravam sob o chicote de couro trançado e cada golpe arrancava gemidos que cortavam o ar como lâminas afiadas. Arminius observava da multidão forçada a assistir, os punhos cerrados tão fortemente que suas unhas cravavam-se na palma das mãos. Públio Quintílio Varo presidia a execução com a indiferença de quem observa o abate de gado. Gordo, calvo e enfeitado com anéis dourados que brilhavam ao sol matinal, ele representava tudo o que havia de mais decadente na aristocracia romana. Sua experiência governando a Síria o havia ensinado que povos bárbaros só compreendiam a linguagem da violência e estava determinado a aplicar as mesmas lições brutais na Germânia. Que isso sirva de exemplo, declarou Varo com sua voz pastosa, dirigindo-se à multidão de germanos forçados a assistir. Roma é paciente com aqueles que demonstram respeito e obediência. Mas aqueles que desafiam nossa autoridade descobrirão que nossa justiça é tão implacável quanto nossas legiões. A jovem desabou no chão, inconsciente pela dor e perda de sangue. Soldados romanos a arrastaram pelos cabelos até uma cela improvisada, onde seria mantida como exemplo vivo do poder imperial. Arminius sentiu a bile subir em sua garganta, mas forçou-se a manter a expressão neutra. Não podia revelar seus sentimentos, não quando estava tão próximo de executar sua vingança. Mas aquela não foi a única atrocidade daquele dia maldito. Varo havia decidido que era hora de modernizar a administração germânica, introduzindo o sistema tributário romano com toda a sua complexidade burocrática e crueldade sistemática. Famílias que haviam vivido livres por gerações descobriram que agora deviam entregar metade de suas colheitas ao tesouro imperial. Pastores foram obrigados a ceder seus melhores animais para alimentar as legiões. Artesãos tiveram suas ferramentas confiscadas para forçá-los a trabalhar exclusivamente para o Estado romano. O que mais enraivecia os germanos não era apenas a extorsão econômica, mas a forma como era implementada. Coletores de impostos romanos, acompanhados por guardas armados, invadiam lares durante a noite, reviravam pertences sagrados, profanavam altares domésticos e tratavam mulheres e crianças como criminosos em potencial. Era uma humilhação sistemática projetada para quebrar o espírito de um povo orgulhoso. Arminius testemunhou cenas que ficaram gravadas em sua memória como ferro em brasa. Um ancião de 80 anos, veterano de dezenas de batalhas tribais, foi forçado a se ajoelhar na lama diante de um cobrador de impostos de 20 anos que mal conseguia segurar uma espada. Uma mãe foi obrigada a escolher qual de seus 3 filhos seria levado como escravo para pagar uma dívida inventada pelos burocratas romanos. Crianças foram separadas de suas famílias e marcadas com ferro quente como propriedade do Estado. Mas foi durante um ritual sagrado dos marços que a brutalidade romana ultrapassou todos os limites. A tribo estava celebrando o festival de primavera, uma cerimônia ancestral dedicada aos espíritos da floresta que garantiam fertilidade e proteção. Era um evento religioso fundamental, onde gerações de guerreiros haviam honrado seus ancestrais e renovado seus votos com os deuses. Varo, informado por um delator sobre a reunião suspeita, ordenou que uma centúria de legionários interrompesse a cerimônia. Os soldados romanos irromperam no bosque sagrado como demônios saídos do inferno, derrubando altares, pisoteando oferendas e profanando símbolos religiosos, que eram considerados sagrados há milhares de anos. O sacerdote mais antigo, um homem de 90 anos que guardava os segredos tribais, foi crucificado numa árvore secular que era considerada morada dos deuses.
Vamos ensinar a esses bárbaros que existe apenas um Deus verdadeiro, o poder de Roma, gritou o centurião responsável pelo massacre, enquanto seus homens queimavam manuscritos ancestrais que continham a história oral de toda uma civilização. Armínios observou tudo de uma colina próxima, fingindo supervisionar uma patrulha de rotina. Por dentro, sentia como se 1000 demônios estivessem rasgando sua alma. Aqueles não eram apenas crimes contra os marços, eram crimes contra tudo o que significava ser germânico. Roma não estava apenas conquistando o território, estava tentando assassinar a alma de um povo inteiro. Naquela noite, Armínios cavalgou furiosamente através da floresta escura até alcançar o local de reunião secreto. Chegou com os olhos injetados de sangue e as mãos tremendo de fúria contida. Os chefes tribais que o aguardavam perceberam imediatamente que algo havia mudado no jovem Querisco. A máscara de paciência calculista havia rachado, revelando por baixo um ódio incandescente que ameaçava consumir tudo ao redor. "Viram o que fizeram no bosque sagrado dos Marços?" perguntou Armínios com voz rouca. "Crucificaram o Votan, o guardião das tradições ancestrais. Queimaram pergaminhos que continham as canções de nossos avós. Transformaram um local sagrado em um campo de execução. Os guerreiros ao redor da fogueira rosnaram como lobos feridos. Alguns puxaram as espadas a meio caminho das bainhas, outros cuspiram no chão e murmuraram pragas contra as almas dos soldados romanos mortos. Mas foi Segestes, o velho chefe Cato, que sempre duvidara das intenções de Armínios, quem verbalizou o sentimento de todos. "Já chega de planos e paciência", rugiu ele, batendo o punho contra o escudo decorado com símbolos tribais. "Eles profanaram nossos deuses, escravizaram nossos filhos, violentaram nossas mulheres. Se esperarmos mais, não restará nada de nosso povo para salvar." Armínios assentiu lentamente. Sabia que o momento da ação havia chegado, quisesse ele ou não. A brutalidade de Varo havia inflamado os espíritos germânicos além do ponto de controle, e qualquer tentativa de adiar a revolta resultaria apenas em explosões desorganizadas que Roma esmagaria facilmente. Era hora de canalizar toda aquela fúria em uma única direção: a destruição completa das legiões romanas. "Tem razão", disse ele, sua voz ganhando a cadência hipnótica dos antigos bardos. "Roma nos forçou a escolher entre a escravidão e a morte. Escolhemos a morte, mas não a nossa, a deles." Durante as semanas seguintes, mensageiros secretos percorreram as florestas germânicas como fantasmas, levando uma única mensagem para todas as tribos: havia chegado a hora da guerra total. Não seria uma guerra como as antigas rivalidades tribais, limitadas por regras de honra e respeito mútuo. Seria uma guerra de extermínio, onde apenas um lado sobreviveria. Armínios trabalhou febrilmente para coordenar a maior aliança militar da história germânica. Queruscos e Catos deixaram de lado séculos de inimizade. Marsos e Brúcteros esqueceram disputas territoriais ancestrais. Sicambros e Usípetes uniram forças apesar de suas diferenças religiosas. Era um milagre da diplomacia tribal que apenas a ameaça existencial, representada por Roma, poderia tornar possível. Cada tribo contribuiu com seus guerreiros mais experientes, suas armas mais afiadas, seus conhecimentos mais secretos. Caçadores que conheciam cada trilha da floresta se tornaram espiões. Ferreiros que forjavam apenas ferramentas agrícolas passaram a produzir pontas de lança em segredo. Mulheres que nunca haviam tocado em armas aprenderam a usar arcos para defender seus lares. O plano que Armínios apresentou aos chefes reunidos era simultaneamente simples e genial. Em vez de atacar os romanos em seus fortes bem defendidos, ele os atrairia para o coração da floresta de Teutoburgo.
onde o terreno acidentado e a vegetação densa anulariam todas as vantagens das formações de batalha romanas. Seria uma emboscada em escala colossal, envolvendo milhares de guerreiros coordenados através de dezenas de quilômetros de mata fechada. Roma conquistou o mundo lutando em campos abertos, onde suas legiões podem manobrar em formação, explicou Arminius, desenhando mapas na terra com um graveto. Mas, na floresta, suas águias não podem voar. Seus escudos se tornam inúteis entre as árvores. Suas táticas se transformam em armadilhas. Para que o plano funcionasse, seria necessário atrair Varo e suas 3 legiões para longe da segurança de seus fortes. Arminius já havia pensado na isca perfeita. Um falso relatório sobre uma revolta distante que exigiria intervenção militar imediata. Varo, confiante em sua superioridade e na lealdade de seu conselheiro germânico, marcharia direto para a morte sem suspeitar do perigo. Mas antes que isso acontecesse, Arminius fez um juramento solene diante de todos os chefes tribais. Colocou sua mão direita sobre uma lança sagrada banhada no sangue de um javali sacrificado, e sua voz ecoou através da floresta como o rugido de um deus da guerra. Pelos espíritos de nossos ancestrais, pela honra de nossos filhos, pela liberdade de nossa terra, juro que as legiões 17, 18 e 19 nunca mais verão Roma. Seus ossos fertilizarão nossa floresta. Suas águias serão derretidas para fazer ferramentas para nossos agricultores, e seus nomes serão esquecidos por todos, exceto pelos corvos que devorarão seus cadáveres. As cinzas da vergonha haviam sido transformadas nas chamas da vingança, e Roma estava prestes a descobrir que alguns povos preferem morrer lutando a viver, se curvando. A manhã de setembro chegou coberta por uma névoa densa que transformava a floresta em um labirinto de sombras e sussurros. Arminius cavalcava ao lado de Varo, mantendo a máscara de lealdade que havia aperfeiçoado ao longo de anos de dissimulação. Mas por baixo da armadura romana, seu coração batia com o ritmo ancestral dos tambores de guerra germânicos. Havia chegado o momento de pôr em movimento a engrenagem que destruiria 3 legiões romanas. Relatórios preocupantes chegaram durante a noite, disse Arminius, com voz cuidadosamente modulada, entregando a Varo um pergaminho que ele próprio havia forjado. Os brúcteros se rebelaram na região além do Vézer, massacraram uma guarnição romana e estão incitando outras tribos à revolta. Se não agirmos rapidamente, toda a Germânia pode explodir em chamas. Varo leu o documento com o senho franzido, suas mãos gordas deixando marcas oleosas no papiro. O governador romano estava inquieto há semanas, percebendo uma tensão crescente entre os povos germânicos que não conseguia explicar. Impostos atrasados, deserções nas tropas auxiliares, relatórios de rituais secretos na floresta, todos eram sinais de que algo estava fermentando nas profundezas da mata germânica. Quantos homens estão envolvidos nesta revolta? Perguntou Varo, ajustando a toga púrpura que marcava sua posição de governador. Difícil precisar, respondeu Arminius, fingindo estudar o pergaminho. Mas os relatórios sugerem pelo menos 3.000 guerreiros, e o número cresce a cada hora. Se não os esmagarmos rapidamente, outros chefes tribais podem interpretar nossa hesitação como fraqueza. A isca estava lançada. Arminius conhecia a mentalidade romana bem o suficiente para saber que Varo não poderia ignorar uma ameaça direta ao prestígio imperial. Roma havia conquistado meio mundo baseada na premissa de que suas legiões eram invencíveis e qualquer sinal de fraqueza poderia incentivar revoltas em outras províncias. O governador não tinha escolha a não ser agir, exatamente como Arminius havia planejado. Convocarei as legiões imediatamente, declarou Varo, sua voz carregada de determinação e arrogância típica. 3 legiões completas devem ser mais que suficientes para esmagar esses bárbaros rebeldes. Quantos dias de marcha até a região afetada? 3 dias através da floresta de Teutoburgo,
respondeu Armínios, mal conseguindo conter a satisfação em sua voz. Conheço uma rota que nos permitirá chegar rapidamente e pegar os rebeldes de surpresa. As trilhas são estreitas, mas economizaremos tempo considerável, evitando o caminho mais longo pela margem do rio. Varo assentiu, já visualizando a glória que o aguardava. Uma vitória decisiva sobre os germanos rebeldes consolidaria sua reputação e talvez lhe rendesse um triunfo em Roma. Não suspeitava que estava sendo conduzido como um cordeiro ao matadouro por alguém em quem confiava completamente. Durante o resto do dia, o acampamento romano fervilhou de atividade. Trombetas soaram, convocando oficiais para reuniões de planejamento. Soldados afiaram espadas e reorganizaram equipamentos. Escravos carregaram suprimentos e montaram os comboios que acompanhariam as legiões. 20.000 homens se preparavam para uma marcha que acreditavam ser apenas mais uma expedição punitiva contra bárbaros desorganizados. Armínios aproveitou a confusão para enviar suas próprias mensagens. Sinais de fumaça aparentemente inocentes se elevaram de colinas distantes, alertando observadores germânicos escondidos na floresta. Pássaros treinados voaram para aldeias secretas, levando pequenos pedaços de tecido cujas cores comunicavam informações específicas sobre o tamanho e a composição das forças romanas. A rede de comunicação que havia levado meses para ser estabelecida finalmente entrava em ação. Na noite anterior à partida, Armínios reuniu-se secretamente com os comandantes de suas tropas auxiliares germânicas. Eram homens cuidadosamente selecionados ao longo dos anos, guerreiros que haviam sido forçados a servir Roma, mas nunca haviam esquecido suas origens. O encontro aconteceu em uma clareira afastada, longe dos ouvidos romanos, sob a luz de uma lua crescente que parecia sorrir diante da vingança que se aproximava. Amanhã cavalgaremos com as legiões pela última vez, disse Armínios em voz baixa, falando na língua germânica que raramente usava em público. Quando chegarmos à floresta, quando os romanos estiverem onde queremos que estejam, vocês saberão o momento. O sinal será o rugido de um javali, e então mostraremos a esses invasores o que significa despertar a fúria dos povos livres. Um dos auxiliares, um jovem cato chamado Flavus, expressou a dúvida que todos sentiam. E se falharmos? Se os romanos descobrirem nossa traição antes da hora? Armínios colocou a mão no ombro do rapaz, seus olhos brilhando com determinação férrea. Então morreremos como homens livres e não como escravos. Mas não falharemos. Roma nos ensinou suas táticas, suas fraquezas, seus pontos cegos. Agora usaremos esse conhecimento contra eles. O amanhecer chegou cinzento e úmido, com nuvens pesadas prometendo chuva antes do final do dia. Era o clima perfeito para os planos de Armínios. A umidade tornaria mais difícil para os romanos manterem seus equipamentos em boas condições, e a chuva transformaria as trilhas estreitas da floresta em armadilhas de lama que dificultariam ainda mais a movimentação das pesadas formações legionárias. As 3 legiões se puseram em marcha com a precisão mecânica que era a marca registrada do exército romano. Há 17, 18 e 19 morte-legiões, cada uma com cerca de 5.000 homens, formavam uma serpente de ferro e couro que se estendia por quilômetros através da paisagem germânica. Cavaleiros batiam à frente como olhos do exército. Centuriões gritavam ordens que ecoavam pela coluna, e os estandartes dourados das águias romanas brilhavam mesmo sob o céu nublado. Armínios cavalgava na vanguarda, guiando pessoalmente a força que acreditava estar conduzindo à vitória, mas que, na verdade, estava levando à destruição. Cada passo dos cavalos romanos o aproximava da vingança com a qual sonhara por anos. Finalmente, depois de uma vida inteira de humilhações e dissimulação, poderia revelar sua verdadeira face. À medida que avançavam para o interior da Germânia, o terreno gradualmente se tornava mais acidentado e a vegetação mais densa.
As estradas pavimentadas romanas deram lugar a trilhas de terra batida, que por sua vez se transformaram em sendas estreitas serpenteando entre árvores centenárias. A formação romana, projetada para campos de batalha abertos, começou a se fragmentar e esticar conforme os soldados eram forçados a marchar em filas mais estreitas. Varo, montado em uma liteira luxuosa carregada por escravos, permanecia confiante e despreocupado. Para ele, aquela era apenas mais uma demonstração do poder romano. Uma expedição que esmagaria rapidamente alguns bárbaros revoltosos e restauraria a ordem na província. Não percebia que cada quilômetro percorrido o levava mais fundo em um território onde as regras romanas não se aplicavam, onde a própria floresta se tornara inimiga. No segundo dia de marcha, quando as legiões já haviam penetrado profundamente na floresta de Teutoburgo, Armínios finalmente revelou suas cartas. Durante uma parada para descanso, aproximou-se de Varo com expressão preocupada. "Recebi relatórios de que os rebeldes mudaram de posição", disse ele, mostrando outro pergaminho forjado. "Parece que descobriram nossa aproximação e estão se dirigindo para uma região ainda mais distante. Se quisermos alcançá-los antes que escapem completamente, precisaremos tomar um atalho através da parte mais densa da floresta." Varo hesitou pela primeira vez. Mesmo para alguém tão arrogante quanto ele, a ideia de conduzir 3 legiões através de um terreno completamente desconhecido tinha suas preocupações. Mas Armínios, o conselheiro germânico em quem havia aprendido a confiar completamente, parecia conhecer cada trilha da região. "Você tem certeza de que conhece o caminho?", perguntou o governador romano. "Cresci nestas florestas", mentiu Armínios com convicção absoluta. "Conheço cada árvore, cada riacho, cada colina. Posso nos levar até os rebeldes por uma rota que eles jamais esperariam." E assim, as 3 legiões romanas adentraram as profundezas da floresta de Teutoburgo, seguindo um guia que as estava conduzindo não à vitória, mas ao maior desastre militar da história de Roma. Atrás deles, as trilhas que haviam percorrido já estavam sendo bloqueadas por guerreiros germânicos que se moviam como sombras entre as árvores. A armadilha estava fechada. 20.000 romanos marchavam alegremente em direção à própria destruição, confiando em um homem que havia jurado sobre os túmulos de seus ancestores que eles jamais veriam novamente as muralhas de Roma. Armínios sorriu pela primeira vez em anos. Um sorriso que não tinha nada de romano, mas era puro lobo germânico, antecipando o sabor do sangue. A chuva começou a cair pouco depois do meio-dia, transformando as trilhas estreitas da floresta em rios de lama que grudavam nas sandálias dos legionários como garras viscosas. Armínios observou com satisfação sombria enquanto a formação romana se desintegrava gradualmente, espalhando-se por quilômetros de mata fechada como uma serpente ferida tentando arrastar-se para lugar seguro. Varo, ainda confortavelmente instalado em sua liteira ornamentada, permanecia alheio ao perigo que se aproximava. Os cortinados de seda púrpura que o protegiam da chuva também o isolavam da realidade. Suas 3 legiões não estavam mais marchando como uma força militar coesa, mas se arrastando como uma multidão desorganizada através de um terreno que parecia projetado pelos próprios deuses para favorecer emboscadas. "A trilha se torna ainda mais estreita à frente", informou Armínios, aproximando-se da liteira de Varo com expressão falsamente preocupada. "Mas é a única rota que nos permitirá alcançar os rebeldes antes do anoitecer. Sugiro que mantenhamos o ritmo, apesar das dificuldades." O governador romano acenou distraidamente, mais interessado no rolo de pergaminho que estava lendo. Relatórios administrativos de outras províncias que pareciam infinitamente mais importantes que a realidade imediata de 20.000 homens marchando em direção à morte. Era essa arrogância, essa incapacidade de compreender que o mundo não girava ao redor de Roma, que Armínios havia aprendido a explorar com maestria.
Nas profundezas da floresta, onde os galhos entrelaçados bloqueavam quase toda a luz do sol, milhares de guerreiros germânicos aguardavam em silêncio absoluto. Haviam se posicionado durante a noite anterior, movendo-se como fantasmas através de territórios conhecidos desde a infância. Cada árvore, cada pedra, cada depressão no terreno havia sido transformada em uma posição defensiva potencial. Segestes, o velho chefe Cato, que inicialmente duvidara de Armínios, comandava o maior contingente de guerreiros posicionados nas colinas que dominavam o desfiladeiro central. Seus homens estavam pintados com tintas de guerra nas cores da floresta. Verdes, marrons e negros que os tornavam praticamente invisíveis entre a vegetação. Cada guerreiro carregava um conjunto de lanças leves para arremesso, além de suas armas tradicionais para combate corpo a corpo. A primeira centúria romana a entrar na zona de morte foi comandada por um centurião veterano chamado Marcus Crassus, homem que havia lutado na Gália sob César e acreditava conhecer todos os truques dos bárbaros europeus. Mas nunca havia enfrentado germanos em seu próprio território. Nunca havia lutado em uma floresta onde cada sombra podia esconder um inimigo e cada som podia ser o prenúncio da morte. Armínios cavalgava agora na retaguarda da coluna, tendo se afastado discretamente da vanguarda sob o pretexto de verificar a situação dos suprimentos. Quando finalmente ouviu o som que aguardava, o rugido prolongado de um javali ecoando entre as árvores, soube que havia chegado o momento da verdade. Era o sinal que ele próprio havia escolhido, imitado perfeitamente por um dos guerreiros germânicos escondidos nas colinas. O inferno se desencadeou de todas as direções simultaneamente. Milhares de lanças voaram das árvores como uma chuva mortal, perfurando escudos romanos, atravessando armaduras e cravando-se em corpos que não tiveram tempo sequer de gritar. O ar se encheu de um zumbido sinistro, enquanto projéteis de pedra lançados por fundas germânicas esmagavam crânios e quebravam ossos. Flechas disparadas por arcos compostos atravessavam a chuva como vespas furiosas, encontrando cada brecha na proteção romana. Marcus Crassus foi um dos primeiros a morrer. Uma lança germânica atravessou seu peito logo abaixo do coração, pregando-o contra o tronco de um carvalho, onde morreu observando seus homens serem massacrados ao redor. Seus últimos pensamentos foram de incredulidade. Como era possível que bárbaros desorganizados tivessem conseguido organizar uma emboscada de tal magnitude? A formação romana, já fragmentada pela dificuldade do terreno, desintegrou-se completamente sob o ataque surpresa. Soldados que haviam marchado em colunas disciplinadas poucos minutos antes, agora corriam em pânico, tropeçando uns sobre os outros, perdendo armas e equipamentos na lama escorregadia. Os gritos de comando dos centuriões se perdiam no rugido da batalha e nos gemidos dos feridos. Varo finalmente compreendeu o perigo quando uma lança atravessou as cortinas de sua liteira, passando a poucos centímetros de sua cabeça. O governador romano, que minutos antes lia relatórios administrativos como se estivesse em seu palácio de Roma, agora se encontrava no meio de um pesadelo onde morte vinha de todas as direções. "Onde está Armínios?", gritou ele para seus guardas pessoais, finalmente percebendo que seu conselheiro germânico havia desaparecido. "Precisamos de seus auxiliares para nos proteger." Mas os auxiliares germânicos já haviam revelado sua verdadeira lealdade. Em vez de defender seus supostos aliados romanos, juntaram-se ao massacre com ferocidade redobrada. Conheciam pessoalmente muitos dos soldados que agora matavam. Haviam compartilhado refeições e marchas com eles. Mas anos de humilhação e ódio contido explodiram em violência selvagem. Flavus, o jovem auxiliar Cato, que havia expressado dúvidas na véspera, decapitou o centurião que o insultara diariamente há 2 anos.
Outros auxiliares atacaram pelas costas soldados que os consideravam camaradas, cravando punhais entre omoplatas e cortando gargantas com eficiência brutal. Era a traição em sua forma mais pura e devastadora. Arminius finalmente revelou sua verdadeira face quando encontrou um grupo de oficiais romanos tentando organizar uma defesa desesperada atrás de carroças viradas. Jogou fora o elmo romano que usava, arrancou a capa que escondia suas tatuagens tribais e gritou em germânico uma frase que ecoou através da floresta como o rugido de um deus da guerra. Eu sou Arminius, filho de Segimer, príncipe dos queruscos. Roma me ensinou a lutar, agora uso esse conhecimento para destruí-la. A transformação foi completa. O oficial romano civilizado desapareceu, revelando por baixo o guerreiro germânico que havia se escondido por anos atrás de uma máscara de lealdade. Arminius lutava agora com a ferocidade selvagem de seus ancestrais. Cada golpe de sua espada alimentado por anos de humilhação contida e ódio cristalizado. Um tribuno militar romano tentou desafiá-lo para combate singular, gritando sobre honra e glória imperial. Arminius respondeu, decepando-lhe a cabeça com um único golpe. Depois ergueu o troféu sangrento acima da própria cabeça enquanto uivava como um lobo. Era um som que congelou o sangue dos romanos sobreviventes. Não era humano, era o grito de guerra de uma força primitiva que Roma havia tentado domesticar, mas jamais conseguira quebrar. A cavalaria romana, orgulho das legiões e terror dos campos de batalha europeus, descobriu que era inútil na floresta densa. Os cavalos tropeçavam em raízes escondidas, empacavam diante de troncos caídos, enlouqueciam com o cheiro de sangue e o som dos gritos. Muitos cavaleiros foram derrubados e mortos antes mesmo de conseguir sacar as espadas. À medida que o dia avançava, o massacre se intensificava. Guerreiros germânicos apareciam e desapareciam entre as árvores como demônios da floresta, atacando sempre pelos flancos e pela retaguarda, nunca oferecendo um alvo claro para a reação romana. Era uma forma de guerra completamente diferente de tudo o que as legiões haviam enfrentado antes. Não uma batalha, mas uma caçada, onde eles eram a presa. Os estandartes dourados das águias romanas, símbolos sagrados da invencibilidade imperial, foram derrubados um por um. Guerreiros germânicos pisotearam as insígnias que representavam séculos de conquistas, cuspindo sobre símbolos que haviam aterrorizado meio mundo. Era uma profanação deliberada, projetada para quebrar não apenas os corpos romanos, mas seus espíritos. Quando a noite finalmente chegou, trazendo consigo uma escuridão que parecia sólida como parede de pedra, milhares de romanos jaziam mortos entre as árvores da floresta de Teutoburgo. Seu sangue tingiu de vermelho os riachos que corriam entre as raízes, alimentando a terra germânica com a vida de seus invasores. Mas o massacre estava apenas começando. Varo ainda vivia, assim como milhares de seus homens. A madrugada traria novos horrores, e Arminius não descansaria até que a última águia romana fosse silenciada para sempre. As árvores da floresta de Teutoburgo haviam provado o sangue imperial e queriam mais. O amanhecer do segundo dia chegou sem sol, apenas uma luz cinzenta e doentia que se filtrava através da copa das árvores como o hálito de um moribundo. Públio Quintílio Varo despertou em meio ao pesadelo que sua vida havia se tornado, rodeado pelos gemidos dos feridos e pelo fedor de sangue coagulado que impregnava o ar úmido da floresta. Durante a noite, os sobreviventes romanos haviam tentado construir uma defesa improvisada usando carroças viradas, escudos quebrados e os corpos de seus próprios camaradas mortos. Mas era uma fortaleza patética, mais psicológica que militar, oferecendo apenas a ilusão de proteção contra um inimigo que parecia brotar da própria terra germânica.
Varo observou os rostos dos homens ao seu redor e viu algo que jamais esperara encontrar em soldados romanos. Medo absoluto. Não o medo natural que qualquer guerreiro sente antes da batalha, mas o terror paralisante de quem descobriu que tudo em que acreditava era uma mentira. A invencibilidade das legiões, a superioridade da civilização romana, a inevitabilidade da vitória imperial, tudo havia se desmoronado em poucas horas de massacre na floresta. "Quantos homens ainda temos operacionais?" perguntou o governador a um centurião cujo braço direito pendia inútil ao lado do corpo, destroçado por uma clava germânica. "Difícil precisar no meio desta situação", respondeu o oficial, evitando usar a palavra derrota. "Talvez 8.000, talvez 10.000. Muitos estão feridos demais para lutar, e perdemos praticamente toda a cavalaria." 8.000 homens de um exército que havia partido com 20.000. Em menos de 24 horas, Varo havia perdido mais soldados do que muitos generais romanos perdiam em campanhas inteiras. E o pior era saber que Armínios, o homem em quem confiara completamente, era o arquiteto daquela destruição. "Onde está aquele traidor?" rugiu Varo, sua voz carregada de uma fúria que mal conseguia conter. "Onde está o cão germânico que nos conduziu a esta armadilha?" Como se tivesse ouvido a pergunta, a voz de Armínios ecoou entre as árvores, amplificada pela acústica natural da floresta fechada. Mas agora falava em latim com sotaque deliberadamente exagerado, zombando da língua que havia sido forçado a aprender. "Aqui estou, Varo!" gritou o príncipe Querisco de algum lugar invisível entre as árvores. "O bárbaro que você tentou civilizar, o cão que você tentou domesticar. Veja como eu aprendi bem as lições romanas. Uso sua própria estratégia contra vocês." A resposta veio na forma de uma nova chuva de projéteis que caiu sobre a posição romana como granizo mortal. Lanças, flechas, pedras e dardos voaram de todas as direções, perfurando a defesa improvisada e encontrando carne romana com precisão devastadora. Mas desta vez, os germanos não se contentaram apenas com ataques à distância. Guerreiros pintados de guerra emergiram das árvores como demônios primordiais, correndo em direção às barricadas romanas com gritos que pareciam capazes de partir pedras. Eram homens transformados pela fúria ancestral em criaturas que transcendiam a humanidade comum, movidos por séculos de ódio contido contra tudo o que Roma representava. A batalha que se seguiu foi ainda mais brutal que o massacre do dia anterior. Sem espaço para manobrar, romanos e germanos se enfrentaram corpo a corpo em um combate que mais parecia uma disputa entre feras selvagens do que entre seres humanos civilizados. Espadas se quebravam contra escudos, lanças se cravavam em vísceras, punhais encontravam gargantas em abraços mortais. Varro tentou manter algum semblante de comando, gritando ordens que se perdiam no rugido da batalha. Mas seus homens já não eram mais soldados disciplinados de uma máquina militar imperial. Eram animais acuados, lutando pela própria sobrevivência. A formação romana, base de todas as suas vitórias, havia se desintegrado completamente. Um jovem legionário, não mais que 18 anos, chorava enquanto empunhava uma espada que mal conseguia levantar. Havia se alistado sonhando com glória e conquistas, imaginando desfiles triunfais em Roma, onde seria aclamado como herói. Em vez disso, encontrou-se morrendo na lama de uma floresta bárbara, suas vísceras escorrendo entre os dedos, enquanto um guerreiro germânico o observava com olhos desprovidos de qualquer compaixão. Segestes, o chefe Cato, que havia se tornado um dos principais comandantes da coalizão germânica, liderava pessoalmente os ataques mais ferozes. O velho guerreiro, que já havia passado dos 60 anos, lutava com a energia de um homem, na metade da idade, motivado por décadas de humilhação sob o jugo romano. Cada golpe de sua machado de guerra era alimentado pela memória de tributos extorsivos, execuções públicas e profanações religiosas.
Por cada criança vendida como escrava, rugiu ele, decepando um centurião romano. Por cada templo profanado, continuou, esmagando o crânio de outro soldado. Por cada ancião forçado a se ajoelhar diante de cobradores de impostos. À medida que o dia avançava, a situação romana se tornava cada vez mais desesperadora. Os suprimentos estavam acabando, os feridos se acumulavam sem possibilidade de tratamento adequado, e o cerco germânico se apertava como uma cobra constritora esmagando suas presas. Pior que tudo, a chuva continuava caindo, transformando o campo de batalha em um lamaçal onde era impossível distinguir entre amigos e inimigos. Foi durante uma trégua temporária, quando ambos os lados se afastaram para recuperar o fôlego, que Armínios finalmente se mostrou pessoalmente a Varo. O príncipe Querisco emergiu das árvores sozinho, sem armas visíveis, caminhando com a confiança de alguém que sabia estar completamente no controle da situação. Suas roupas romanas haviam desaparecido, substituídas por peles de lobo e símbolos tribais pintados sobre a pele nua. "Reconhece o menino que você ajudou a civilizar?", perguntou Armínios, parando a poucos metros das barricadas romanas. "O bárbaro que aprendeu latim, que estudou táticas militares, que serviu lealmente ao império." Varo o observou com uma mistura de ódio e incompreensão. "Por quê?", perguntou o governador romano com voz rouca. "Você tinha tudo: cidadania, riqueza, posição social. Por que trocar isso por isto?" Armínios riu, um som que não tinha nada de humano. "Porque vocês nunca entenderam que existem coisas mais importantes que ouro romano. Liberdade, honra, o direito de morrer como homem livre em vez de viver como escravo civilizado. Você nos traiu", acusou Varo, apontando um dedo trêmulo na direção do príncipe Querisco. "Quebrou juramentos sagrados, violou a confiança que depositamos em você." "Traição?", respondeu Armínios, sua voz ganhando intensidade. "Quem traiu quem, Varo? Quem invadiu terras que não lhes pertenciam? Quem escravizou povos livres? Quem profanou templos sagrados e crucificou anciãos inocentes? Eu apenas devolvi a Roma uma pequena amostra da violência que ela espalha pelo mundo." A conversa foi interrompida por uma nova onda de ataques germânicos, ainda mais coordenados e devastadores que os anteriores. Desta vez, os guerreiros utilizaram fogo como arma, atirando tochas acesas sobre as barricadas romanas e forçando os sobreviventes a abandonar suas posições defensivas. Era uma tática que Armínios havia aprendido estudando os próprios manuais militares romanos. Varo finalmente compreendeu que não havia escapatória. Suas legiões, orgulho do império e terror dos bárbaros europeus, estavam sendo sistematicamente aniquiladas por um inimigo que conhecia cada uma de suas fraquezas. O governador romano, acostumado aos luxos da aristocracia imperial, encontrou-se enfrentando uma realidade brutal. Ia morrer na lama de uma floresta germânica, longe de Roma, longe da civilização, longe de tudo que dava significado à sua existência. Quando percebeu que o fim estava próximo, Varo tomou a única decisão que lhe restava para preservar um último vestígio de dignidade romana. Sacou sua própria espada, a lâmina brilhando fracamente na luz filtrada pelas árvores, e a posicionou contra o próprio peito. "Prefiro morrer como romano a viver como prisioneiro de bárbaros", declarou ele para os homens ao redor, que o observavam com respeito renovado. Então, num único movimento, cravou a espada através das próprias costelas, perfurando o coração e pondo fim à vida de um dos mais altos representantes do poder imperial. A morte de Varo marcou o fim da resistência organizada. Os legionários sobreviventes, ao ver seu comandante morto e compreender que não havia mais esperança, começaram a se render ou a tentar fugas desesperadas através da floresta. Mas Armínios não estava interessado em prisioneiros, queria extermínio total. Quando o terceiro dia amanheceu, a floresta de Teutoburgo havia se transformado em um cemitério gigantesco.
20.000 romanos haviam entrado na mata. Menos de 100 conseguiram escapar para contar a história. As legiões 17, 18 e 19 simplesmente deixaram de existir. Seus estandartes capturados, suas águias profanadas, seus homens transformados em comida para os corvos. Armínios ordenou que as cabeças dos oficiais romanos fossem cortadas e pregadas em lanças, depois fincadas ao longo das trilhas como avisos para futuros invasores. O crânio de Varo recebeu tratamento especial. Foi enviado como presente macabro para o imperador Augusto, acompanhado por uma mensagem simples: a Germânia nunca será romana. Em Roma, quando a notícia do desastre finalmente chegou, o imperador Augusto entrou em estado de choque. Disse que passou semanas batendo a cabeça contra as paredes do Palácio Imperial, gritando repetidamente: Varo, devolve-me minhas legiões! Varo, devolve-me minhas legiões! Mas as legiões nunca mais voltariam. Seus ossos fertilizariam a terra germânica e seus fantasmas assombrariam os pesadelos romanos pelas gerações vindouras. Armínios havia conseguido o impossível: infligir a Roma uma derrota tão devastadora que alterou para sempre o curso da história europeia. A Germânia estava livre e o mundo havia descoberto que o Império Romano era mortal. As notícias da catástrofe em Teutoburgo chegaram a Roma como um furacão destroçando uma cidade adormecida. Mensageiros cambaleantes, sobreviventes esfarrapados da maior derrota militar romana em séculos, tropeçaram através dos portões da capital imperial, carregando relatos que pareciam pesadelos febris. 20.000 homens mortos, 3 legiões inteiras aniquiladas. As águias sagradas capturadas por bárbaros que mal sabiam forjar ferro. O imperador Augusto, arquiteto da grandeza imperial e homem que transformara Roma de república decadente em máquina de conquista mundial, recebeu as notícias em seu palácio no Monte Palatino. Aos 71 anos, o homem que havia conquistado o Egito, subjugado a Gália e estendido as fronteiras romanas até os confins do mundo conhecido, descobriu que sua obra-prima tinha rachaduras fatais. O primeiro mensageiro que chegou foi um centurião chamado Gaius Flávius, veterano de dezenas de campanhas que havia conseguido escapar do massacre por puro acaso. Uma ferida recebida na véspera da batalha o mantivera na retaguarda quando a emboscada foi desencadeada. Suas roupas estavam em farrapos, seu rosto marcado por cortes profundos e seus olhos carregavam o olhar vazio de quem havia visto o inferno e sobrevivido para contar. "Fale!", ordenou Augusto, sua voz revelando apenas uma fração da tensão que sentia. O imperador havia aprendido ao longo de décadas de poder que um líder jamais podia mostrar fraqueza, mesmo diante das piores notícias. "As legiões foram destruídas, César", disse Flávius com voz rouca. "A 17, 18 e 19 não existem mais. Varo está morto. Armínios, o auxiliar germânico, ele nos traiu. Foi tudo uma armadilha." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Augusto permaneceu imóvel como uma estátua de mármore, processando informações que desafiavam sua compreensão. 3 legiões representavam quase 15% de todo o exército romano. Eram unidades de elite, veteranas de múltiplas campanhas, comandadas por oficiais experientes. Como era possível que tivessem sido simplesmente aniquiladas? Mas foi quando soube que Armínios era o responsável pela traição que Augusto sentiu algo que não experimentava há décadas: medo genuíno. Não medo pela própria vida, mas medo pelo futuro do império que havia construído. Um bárbaro educado por Roma, treinado por suas legiões, conhecedor de suas táticas, havia usado esse conhecimento para infligir a maior derrota militar romana desde Carras. Durante os dias seguintes, mais sobreviventes chegaram com detalhes ainda mais perturbadores. Contaram sobre a emboscada perfeitamente coordenada, sobre guerreiros germânicos que pareciam brotar das próprias árvores
sobre a deserção em massa dos auxiliares que se voltaram contra seus supostos aliados. Mas o que mais perturbou Augusto foram os relatos sobre Arminius, sua transformação de oficial romano leal em demônio da guerra germânico, sua capacidade de unir tribos tradicionalmente rivais, sua compreensão íntima das fraquezas romanas. O imperador começou a apresentar sintomas de que os médicos da corte não conseguiam explicar. Acordava no meio da noite gritando: "Varo, devolve-me minhas legiões!" Uma frase que se tornaria lendária. Durante o dia, caminhava pelos corredores do palácio como um fantasma, murmurando consigo mesmo, batendo a cabeça contra as paredes de mármore, quando pensava que ninguém estava olhando. Roma, que havia se acostumado a celebrar vitórias constantes e expansão territorial ininterrupta, enfrentou uma crise psicológica coletiva. Nas ruas, cidadãos sussurravam que o fim do mundo estava próximo. Nos templos, sacerdotes ofereciam sacrifícios desesperados para apaziguar deuses que pareciam ter abandonado o império. No Senado, políticos oportunistas começaram a questionar abertamente a competência militar do imperador. Mas Augusto não era homem de aceitar derrotas passivamente. Após semanas de aparente prostração, o imperador convocou uma reunião de emergência com seus principais comandantes militares. A Roma, que os generais encontraram no Palácio Imperial, não era mais o líder confiante de outrora, mas um homem envelhecido, prematuramente pelo choque, movido agora por uma sede de vingança que transcendia considerações políticas ou econômicas. "A Germânia nos humilhou", declarou Augusto, sua voz carregada de uma frieza que gelou o sangue dos presentes. "Um bárbaro que educamos, civilizamos e elevamos, usou nossa própria generosidade contra nós. Isso não pode permanecer impune, não por orgulho, mas por sobrevivência. Se permitirmos que essa afronta passe sem resposta, outros povos conquistados podem interpretar nossa inação como fraqueza." A responsabilidade pela vingança foi entregue a Tibério, filho adotivo de Augusto e um dos mais competentes comandantes militares romanos. Tibério havia conquistado a Panônia, subjugado revoltas na Dalmácia e provado repetidamente sua capacidade de transformar derrotas em vitórias através de planejamento meticuloso e execução implacável. A preparação da campanha de retaliação levou 2 anos inteiros. Roma mobilizou recursos em uma escala que não era vista desde as guerras púnicas, recrutando 8 legiões completas e milhares de tropas auxiliares de todas as partes do império. Artesãos trabalharam dia e noite forjando armas e armaduras. Engenheiros projetaram máquinas de cerco especificamente adaptadas para a guerra na floresta. Espiões foram enviados à Germânia para mapear territórios e identificar pontos fracos nas defesas tribais. Mas Arminius não estava inativo. A vitória em Teutoburgo havia transformado o príncipe Querisco em uma figura lendária entre os povos germânicos, um símbolo vivo de que Roma podia ser derrotada. Tribos que haviam vivido em conflito por séculos começaram a enviar embaixadores, oferecendo aliança contra o inimigo comum. O nome de Arminius era cantado em canções de guerra que ecoavam de uma extremidade da Germânia à outra. Mas a unidade tribal, forjada no calor da batalha contra um inimigo externo, começou a mostrar fissuras quando a pressão imediata diminuiu. Velhas rivalidades ressurgiram, disputas territoriais foram reavivadas e alguns chefes começaram a questionar se valeria a pena provocar ainda mais a ira de Roma. A máquina de guerra germânica que havia aniquilado 3 legiões começou a se fragmentar por divisões internas. O próprio irmão de Arminius, Flavus, que havia servido como auxiliar romano e sobrevivido ao massacre por estar destacado em outra região, tornou-se um símbolo das divisões que dilaceravam as famílias germânicas.
Flavus havia abraçado completamente a cultura romana. Considerava-se mais cidadão do império do que membro de uma tribo bárbara e via a revolta de seu irmão como uma traição não apenas a Roma, mas à própria civilização. O encontro entre os dois irmãos, que aconteceu nas margens do rio Weser, sob uma bandeira de trégua, tornou-se uma das cenas mais dramáticas da história germânica. Flavus chegou vestindo a armadura romana completa, montado em um cavalo de guerra imperial, acompanhado por uma escolta de legionários. Arminius apareceu nas peles de lobo tradicionais, pintado com símbolos tribais, cercado por guerreiros que o veneravam como um deus da guerra. Ainda há tempo de se redimir, disse Flavus em latim, recusando-se a falar a língua germânica que considerava primitiva. Roma é generosa com aqueles que reconhecem seus erros. Você poderia ser perdoado, restaurado à sua posição, até recompensado por sua mudança de perspectiva. Arminius riu, um som que ecoou através do rio como o uivo de um lobo solitário. Perdoado por quê? Por recusar me ajoelhar diante de escravagistas? Por defender a terra onde nascemos? Por escolher morrer livre em vez de viver como um cão domado? Você condenou nosso povo à destruição, replicou Flavus, sua voz carregada de uma dor genuína. Roma não esquece, Roma não perdoa. Eles voltarão com força suficiente para transformar toda a Germânia em cinzas. Então que venham, respondeu Arminius, apontando para as florestas que se estendiam até o horizonte. Esta terra já provou o sangue romano. Está com fome demais. Quando Tibério finalmente invadiu a Germânia em 10 d.C., trouxe consigo não apenas soldados, mas uma sede de vingança que transcendia objetivos militares normais. Não era uma campanha de conquista, mas uma expedição punitiva projetada para infligir o máximo de sofrimento possível sobre os povos que haviam ousado desafiar Roma. As táticas romanas haviam mudado drasticamente desde Teutoburgo. Em vez de grandes colunas vulneráveis a emboscadas, Tibério empregou múltiplas forças menores que avançavam em paralelo, mantendo comunicação constante e cobertura mútua. Engenheiros militares construíram estradas através das florestas, criando corredores seguros para a movimentação de tropas. Batedores nativos, recrutados entre tribos hostis a Arminius, mapearam cada trilha e clareira. A resposta romana foi metódica e implacável. Aldeias inteiras foram queimadas, campos de cultivo foram envenenados com sal, rebanhos foram massacrados para privar os germanos de sustento. Mulheres e crianças foram vendidas em mercados de escravos, anciãos foram crucificados como exemplos, jovens guerreiros foram forçados a lutar como gladiadores para entretenimento das tropas. Arminius tentou repetir as táticas que haviam funcionado em Teutoburgo, mas descobriu que os romanos haviam aprendido com suas derrotas. Emboscadas eram antecipadas e neutralizadas por batedores. Ataques surpresa eram repelidos por formações defensivas adaptadas ao terreno florestal. A superioridade tática que havia dado aos germanos uma vantagem decisiva foi gradualmente neutralizada pela adaptação romana. Pior ainda, as divisões internas germânicas começaram a se aprofundar sob pressão. Algumas tribos, aterrorizadas pela brutalidade romana, enviaram embaixadores, oferecendo submissão em troca de clemência. Outras, exaustas por anos de guerra constante, começaram a questionar se Arminius não havia provocado uma catástrofe maior do que a vitória que proporcionara. A situação se deteriorou ainda mais quando Germânico, sobrinho de Tibério e um dos comandantes militares mais brilhantes de sua geração, assumiu o comando das operações germânicas. Germânico era tudo o que Varo não havia sido: jovem, competente, respeitoso com culturas locais e capaz de inspirar lealdade fanática em seus homens. Sob o comando de Germânico, Roma começou a reconquistar territórios que havia perdido após Teutoburgo.
Mais importante, o general romano conseguiu explorar as divisões tribais germânicas, oferecendo termos favoráveis para chefes dispostos a trocar de lado. A coalizão que Armínios havia construído com tanto esforço começou a se desintegrar como areia escorrendo entre os dedos. O próprio Armínios, que em Teutoburgo havia parecido uma força da natureza impossível de deter, começou a mostrar sinais do peso psicológico de anos de guerra total. Tinha apenas 35 anos, mas parecia um homem de 60, marcado por cicatrizes de dezenas de batalhas e carregando o fardo de ter condenado seu povo a um conflito que talvez não pudesse vencer. Roma havia aprendido que alguns preços eram altos demais para serem pagos sozinha, e Armínios estava prestes a descobrir que destruir 3 legiões tinha sido apenas o começo de uma guerra que consumiria tudo o que ele amava. 21 anos haviam passado desde o massacre de Teutoburgo, e Armínios caminhava sozinho pelas trilhas da floresta, onde havia escrito seu nome na história com sangue romano. Aos 46 anos, o homem que havia sido tanto o terror quanto a salvação da Germânia carregava o peso de 2 décadas de guerra ininterrupta nos ombros curvados e no olhar cansado de quem vira demasiadas mortes. A floresta permanecia a mesma. Carvalhos centenários sussurrando segredos ancestrais, riachos correndo sobre pedras polidas por milênios, o aroma de terra úmida e folhas decompostas que definia a alma germânica. Mas o homem que caminhava entre as árvores era uma sombra do guerreiro feroz que havia unido tribos rivais e destruído a invencibilidade romana. Armínios havia se tornado um fantasma de si mesmo, assombrado pelos fantasmas daqueles que morrera defendendo. As campanhas de Tibério e Germânico haviam cobrado um preço terrível da Germânia. Aldeias inteiras desapareceram do mapa, transformadas em cinzas pelos soldados romanos sedentos de vingança. Populações que haviam vivido livres por 1000 gerações foram reduzidas à escravidão ou dispersadas como folhas ao vento. Os próprios deuses germânicos pareciam ter abandonado uma terra que se tornara um campo de batalha perpétuo entre 2 mundos irreconciliáveis. Mas talvez a ferida mais profunda tenha sido a fragmentação do povo que Armínios havia tentado unir. As tribos voltaram às suas rivalidades ancestrais, algumas até se aliando a Roma contra seus próprios irmãos germânicos. A visão de uma Germânia livre e unida, pela qual o príncipe Querisco havia sacrificado tudo, desmoronara como um castelo de areia sob a chuva das divisões internas. Segestes, o velho chefe Cato, que havia lutado ao lado de Armínios em Teutoburgo, tornou-se um dos exemplos mais dolorosos dessa fragmentação. Cansado de décadas de guerra e vendo seu povo definhar sob o constante conflito, o veterano guerreiro havia enviado emissários a Roma, oferecendo submissão em troca de paz. Era uma traição que cortou o coração de Armínios mais profundamente que qualquer ferida de batalha. Você nos condenou a uma guerra que não podemos vencer, havia dito Segestes durante o último encontro entre os 2 homens. Suas palavras carregadas de uma amargura que décadas de amizade não conseguiam atenuar. Roma é imortal. Podemos matar suas legiões, mas outras virão. Podemos derrubar seus generais, mas outros tomarão seus lugares. O que você ganhou com Teutoburgo, além de transformar nossos filhos em órfãos e nossas mulheres em viúvas? Armínios havia tentado responder, mas as palavras falhavam diante de uma acusação que ecoava seus próprios medos mais profundos. Havia libertado a Germânia do jugo romano? Ou simplesmente a condenara a uma agonia mais prolongada? As perguntas o perseguiam durante as longas noites insones, quando ouvia os gritos dos mortos misturados ao vento que assobiava entre os pinheiros. A solidão que agora caracterizava a vida de Armínios era absoluta. Sua esposa, Tusnelda, havia sido capturada por Germânico durante uma das muitas batalhas que se seguiram a Teutoburgo.
Levada para Roma como troféu de guerra, ela deu à luz um filho de Armínios, que cresceria como escravo imperial, jamais conhecendo a liberdade pela qual seu pai havia lutado. Era uma ironia cruel que cortava mais fundo que qualquer espada romana. Seu irmão Flavus permanecia como um fantasma vivo do caminho não escolhido, servindo Roma com lealdade inabalável, enquanto observava a autodestruição germânica de uma perspectiva romana segura. Durante suas raras comunicações, Flavus não demonstrava satisfação com a situação de Armínios, apenas uma tristeza profunda pelo destino de um irmão que havia escolhido um caminho que considerava inevitavelmente suicida. Mas foi a traição final que selou o destino de Armínios, e veio de onde menos esperava. Membros de sua própria tribo, liderados por Adgandestrius, um jovem nobre querisco que crescera ouvindo histórias sobre a glória de Teutoburgo, haviam chegado à conclusão de que seu líder se tornara um obstáculo à paz. Não por covardia ou amor a Roma, mas por pragmatismo brutal. Armínios havia se tornado um símbolo tão poderoso de resistência que sua mera existência impedia qualquer reconciliação com o Império. A conspiração se formou lentamente, tecida nas sombras por homens que haviam lutado sob as ordens de Armínios, mas agora viam apenas destruição em seu futuro. Não era ódio que os motivava, mas desespero. A percepção de que, enquanto o herói de Teutoburgo vivesse, Roma jamais permitiria que a Germânia conhecesse paz. O encontro final aconteceu durante um conselho tribal, convocado para discutir propostas de paz romanas. Armínios chegou desarmado, como era tradição em reuniões diplomáticas, confiando na santidade dos protocolos ancestrais que regulavam tais encontros. Era uma confiança que se revelaria fatal. As velhas regras haviam se tornado luxos que a Germânia devastada não podia mais se dar ao luxo de observar. Adgandestrius foi o primeiro a atacar, cravando um punhal entre as costelas de Armínios, com um movimento tão rápido que o veterano guerreiro mal teve tempo de compreender o que estava acontecendo. Outros conjurados se seguiram, suas lâminas encontrando carne que havia sobrevivido a centenas de batalhas, apenas para sucumbir à traição daqueles que havia tentado salvar. Armínios caiu de joelhos, seu sangue tingindo a terra sagrada, onde tantas decisões tribais haviam sido tomadas ao longo dos séculos. Mas mesmo na morte, seus olhos mantinham a ferocidade que havia aterrorizado Roma, uma chama que piscava, mas não se extinguia completamente. Por quê? Conseguiu sussurrar, dirigindo-se a homens que haviam sido seus companheiros de armas, seus irmãos escolhidos, seus seguidores mais leais. Porque você nos amou demais para nos deixar viver, respondeu Adgandestrius, lágrimas correndo por seu rosto jovem. Porque sua glória se tornou nossa maldição. Porque às vezes o maior ato de amor é deixar partir aquilo que mais amamos. Armínios sorriu, um sorriso que lembrava o menino querisco que havia corrido livre pelas florestas antes de conhecer Roma, antes de aprender sobre civilização e barbárie, antes de descobrir que algumas vitórias custam mais que derrotas. Com o último fôlego, murmurou palavras na antiga língua germânica que nenhum romano jamais conseguira traduzir. Uma bênção para sua terra, uma promessa de que a liberdade germânica sobreviveria, mesmo que ele não pudesse. O corpo de Armínios foi secretamente removido pelos conspiradores, levado para um local conhecido apenas por eles nas profundezas da floresta de Teutoburgo. Lá, onde 20 anos antes havia esmagado 3 legiões romanas, foi enterrado sem marcas, sem monumentos, sem qualquer indicação de que ali jazia o homem que havia infligido a Roma sua maior humilhação militar. A notícia de sua morte se espalhou pela Germânia como fogo em palha seca, mas curiosamente não provocou revoltas ou demonstrações de luto público. Era como se todo o povo germânico tivesse suspirado coletivamente, aliviado finalmente de carregar o peso de uma glória que se tornara insuportável.
A guerra que havia definido uma geração chegara ao fim não com batalhas épicas, mas com o sussurro de lâminas na escuridão. Roma recebeu a notícia da morte de Armínios com sentimentos contraditórios. Por um lado, havia alívio. O maior inimigo do império havia finalmente desaparecido, removido não por legionários romanos, mas pela própria mão germânica. Por outro, havia uma estranha melancolia, como se Roma tivesse perdido não apenas um inimigo, mas um rival digno, que havia elevado suas vitórias posteriores a um nível de significado que a simples conquista de bárbaros desorganizados jamais poderia alcançar. O imperador Tibério, que havia sucedido Augusto e herdado a obsessão imperial com a Germânia, recebeu a notícia com uma expressão indecifrável. Havia passado anos planejando a captura ou morte de Armínios, imaginando o triunfo que celebraria em Roma quando o traidor germânico fosse finalmente derrotado. Mas agora que o momento havia chegado, sentia apenas vazio, como um caçador que persegue uma presa por tanto tempo que esquece por que começou a caçá-la. Nos anos que se seguiram à morte de Armínios, Roma abandonou gradualmente suas ambições de conquistar a Germânia além do Reno. Não por incapacidade militar. As legiões certamente poderiam ter esmagado as tribos fragmentadas e desmoralizadas, mas por falta de vontade política. O custo de subjugar um povo que preferia a morte à escravidão havia se mostrado alto demais, mesmo para um império acostumado a pagar preços elevados por suas conquistas. A fronteira se estabilizou ao longo do Reno, uma cicatriz líquida que separava dois mundos irreconciliáveis. Do lado romano, cidades prósperas, estradas pavimentadas, aquedutos que levavam água limpa a milhões de pessoas, teatros onde a cultura greco-romana florescia. Do lado germânico, florestas escuras onde povos livres viviam de acordo com leis ancestrais, honrando deuses que Roma nunca conseguira compreender ou domesticar. Mas o legado de Armínios transcendeu sua morte e a fragmentação política que a seguiu. Nas canções que bardos germânicos cantavam ao redor das fogueiras, nas histórias que mães contavam para filhos, nas cerimônias religiosas que celebravam a memória dos ancestrais, o nome de Armínios adquiriu dimensões que ultrapassavam a história para entrar no reino do mito. Ele se tornou o símbolo eterno da resistência germânica, não o homem real, com suas dúvidas, seus erros, suas tragédias pessoais, mas uma figura lendária que representava a recusa em se curvar diante de qualquer poder que tentasse escravizar a alma de um povo. Era Armínios, o libertador, Armínios, o unificador, Armínios, o carrasco de legiões que havia provado ao mundo que Roma era mortal. Séculos mais tarde, quando outros povos bárbaros finalmente derrubaram o Império Romano, alguns historiadores traçariam uma linha direta conectando a Batalha de Teutoburgo à queda de Roma. Armínios havia mostrado que as legiões podiam sangrar, que as águias podiam ser derrubadas, que a invencibilidade romana era uma ilusão mantida apenas enquanto ninguém ousava desafiá-la seriamente. Na floresta onde jazia enterrado, as estações continuavam seu ciclo eterno. Primaveras traziam flores silvestres que brotavam da terra fertilizada pelo sangue de 20.000 romanos. Verões aqueciam as copas das árvores onde outrora ecoaram gritos de guerra e lamentos de morte. Outonos cobriam os ossos esquecidos com folhas douradas que apodreciam e se transformavam em humus. Invernos gelavam riachos que haviam corrido vermelhos com sangue imperial. E nas noites mais escuras, quando o vento soprava através dos galhos nus e a lua se escondia atrás das nuvens, os viajantes solitários às vezes ouviam ecos fantasmagóricos, o choque de armas, o relinchar de cavalos de guerra, o rugido de batalha de homens que haviam morrido defendendo uma ideia de liberdade que transcendia a própria vida.
Arminius havia morrido, mas o fantasma na floresta permanecia imortal, lembrando ao mundo que alguns espíritos não podem ser conquistados, algumas almas não podem ser domesticadas, e algumas vitórias custam mais que derrotas, mas valem mais que 1000 triunfos fáceis. O carrasco de legiões havia se tornado uma lenda, e as lendas, ao contrário dos homens, jamais morrem. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com alguém que ainda não conhecia essa história. Esse é o canal Imperadores.